Vou falar um pouquinho aqui agora, depois a gente ter falado da etapa de extração, vou falar um pouquinho da etapa de refino, tá? Bom, a gente conseguiu obter um material com até 99%, né? Então, existem três padrões de pureza de estanho reconhecidos internacionalmente, tá? O estanho com 99%, tá? Com 99,75% e com 99,99%, tá? O nível de impurezas no estanho recém-reduzido determina as necessidades das operações de refino. Tá? Então, dependendo do estanho que tu obtém ali, do que tu quer, né, tu vai precisar de um estanho mais ou menos refinado. Tá? Então, o nível do processo que tu vai usar depois, posteriormente, é que vai determinar que tipo de estanho que tu precisa. Tá? O tratamento de concentrados muito puros pode resultar em um metal reduzido com 99% de pureza. Então, se eu tratar óxidos puros, né? Como eu falei, se eu tiver um concentrado de alta pureza, eu posso obter já o estanho no seu padrão menos puro, ali, com 99%. Tá? E a principal impureza é o ferro, tá? Que tem 0,8% de ferro no estanho lá no fim do processo. Tá? A soma das outras impurezas é de no máximo 0,2%. Tá? Então, o meu objetivo aqui é obter estanho com 99% de pureza. Tá? Então, pelo menos, né? E aí eu vou ter 0,8%, o meu objetivo da extração, obter estanho com 99% de pureza, e a principal impureza que eu vou ter, no fim das contas, é o ferro, e o resto é cerca de 0,2%. Se eu remover todo o ferro, eu vou obter um material com 99,8%, que é já no segundo estágio. Tá? O terceiro estágio, tá? No caso do terceiro estágio, eu posso obter ele via redução eletrolítica, tá? Mas eu também posso obter devido ao mesmo princípio aqui, mas com muito menos eficiência. Tá? Eu vou explicar aqui como que funciona o princípio de obtenção do estanho puro depois do refino. Tá? É um processo um pouco diferente de todos os outros que vocês viram e vão ver, tá? Mas ele é também um processo de refino pirometalúrgico. Tá? O processo para a remoção do ferro é baseado na dependência da temperatura da solubilidade do ferro ou cristais mistos de ferro e estanho no estanho. Tá? Experimentos com elevado grau de precisão mostraram que a solubilidade do ferro no estanho a 250 graus é de 0,00058. Tá? Na prática industrial, é possível se obter inclusive valores menores do ferro dissolvido no estanho devido à diminuição da solubilidade dessa impureza no estanho fundido. Tá? Então, o que se faz? Eu tenho o estanho fundido, tá? Produzido lá a 1200, 1300 graus, tá? E esse estanho está com cerca de 1% de outras coisas dentro dele. Tá? Se eu baixar a temperatura vagarosamente e com cuidado, até a temperatura, com cuidado não, vagarosamente, né? Se eu baixar a temperatura devagar até 250 graus, eu vou dar tempo do quê? Da solubilidade do estanho diminuir até esse valor. Isso aqui é o máximo que o estanho dissolve de ferro, tá? A 250 graus. Então eu acabo diminuindo a solubilidade do estanho, eu vou formar a precipitação do ferro dentro do banho de estanho. Então o ferro vai solidificar dentro do banho de estanho e o estanho vai ficar líquido, dissolvendo só essa quantidade aqui. Então, resfriando o estanho bruto, né? Ferro alfa, ferro gama e ferro estanho e ferro, dois intermetálicos aqui de ferro e estanho vão se precipitar. Tá? Então vai formar precipitado, partículas sólidas ali dentro do meu líquido. Meu estanho líquido tem algumas partículas sólidas. Tá? Então a densidade desse precipitado é quase a mesma do estanho fundido. Então na prática é necessário empurrar essas impurezas mediante coagulação das partículas precipitadas que ficam sobrenadantes no banho e posteriormente serão filtrados com um objeto semelhante a uma peneira. Então o que acontece? Eu formo esses sólidos dentro do banho e eles não vão nem ir para o fundo do banho, nem para a superfície. Por quê? Porque eles têm mais ou menos a mesma densidade do banho. Tá? Então, isso deve ser realizado em uma temperatura um pouco maior que a temperatura de fusão do estanho, ou seja, 260 graus, pode ser uma temperatura boa. Então eu deixo o meu banho de estanho ali a 260 graus e alguém vai com uma peneira, tipo aquelas peneiras de piscina, mas que resiste, tá? E retira, que resiste a temperatura de 250 graus e retira
a liga sólida, permitindo que eu obtenha o estanho de alta pureza. Tá? Então a liga sólida ali contém o ferro, desse jeito aqui, né? Ferro alfa, ferro gama e 2 intermetálicos de ferro estanho. Então se eu retirar o sólido presente dentro do meu líquido, estanho líquido ali, eu consigo obter o estanho refinado. Tá? Bom, isso permite a obtenção de um resíduo com cerca de 25% de ferro. Então todo esse resíduo aqui que eu retiro, né? Ferro alfa, ferro gama e essas ligas de ferro estanho, elas têm cerca de 25%. Então eu acabo perdendo um pouco de estanho também pela retirada desse material. Tá? Bom, eu também posso fazer isso num equipamento chamado centrífuga, se vocês já viram um pouquinho de química lá. Para eu me livrar de precipitados dentro do meio líquido ali, eu posso utilizar uma centrífuga. Eu não consegui uma foto de uma centrífuga para esse tipo de processo e não quis botar uma foto de uma centrífuga de laboratório de química, porque vocês já têm uma no laboratório de química, então vocês podem olhar a centrífuga lá no laboratório de química, tá? Mas é basicamente assim que ocorre o processo de obtenção do estanho, tá? Refinado, tá? Então agora a gente vai ali para as aplicações e a gente encerra a aula, tá bom? Bom, então pessoal, antes de finalizar a aula eu vou falar um pouquinho das aplicações, né? Então aqui está um gráfico das aplicações do estanho, tá? Em 2006 isso, tá? E mais da metade do estanho, 52%, era aplicado como metal de solda, tá? Para utilização na soldagem de circuitos elétricos. Se vocês abrirem os circuitos elétricos de vocês aí, aquelas placas de computador, ou abrir uma televisão antiga aí, vocês vão ver que tem o circuito, né? Aquela prancha verde, assim, meio de um material meio parecido com plástico, assim. Na superfície desse circuito vocês vão ver que tem pinguinhos metálicos sólidos ali que ligam os circuitos um no outro, tá? Esses pinguinhos metálicos sólidos são estanho. Tá? Então vocês podem procurar na internet como faz soldagem de estanho. Tu pega um metal aquecido, vem com um fio de estanho e encosta nesse metal aquecido. Como o ponto de fusão do estanho é 250 graus, ele acaba gotejando ali, se transformando no líquido e pingando ali para ligar um circuito no outro. Tá? Então isso é a principal aplicação do estanho. A gente consome coisas eletrônicas e elétricas o dia todo, então no fim das contas acaba sendo bastante utilizado isso. Tá? Outra coisa, tá? A folha de Flandres, que eu disse, né? E tem uma latinha ali, ó, aquele filme interior ali, na realidade como que a gente tem? Se a gente cortasse essa lata e olhasse nessa direção aqui no microscópio, a gente ia ver o que? A gente via aço, tá? Um intermediário ali entre o aço e o estanho, sabe? Uma liga ali entre aço e estanho, né? Uma camada de liga. E aí uma camada de estanho puro, tá? E aí uma camada de óxido de estanho formado, tá? E uma camada passiva aqui, tá? Que essas duas camadas aqui é importante que elas não saem esses produtos aqui, eles não saem do metal, tá? Então eu não consigo arrancar então aqueles nossos ácidos orgânicos que estão na lata aqui, tá? Eles nunca vão entrar em contato, ácidos orgânicos nunca vão entrar em contato com o nosso aço, tá? Que está aqui no fundo. E aí, porque esses ácidos orgânicos eles acabariam corroendo o aço, mas como eles não têm acesso, porque eu criei aqui uma camada de estanho que acaba não dando acesso, tá? Então isso aqui tudo só aconteceu, essa camada de liga, camada de estanho, camada de óxido de estanho e camada de passivação, isso aqui só aconteceu porque eu coloquei estanho, tá? Eu recobri a minha lata com estanho. Então, isso aqui é o uso consagrado do estanho, talvez um dos usos mais nobres dele. Tá? Outras utilizações, tá? Como produto químico. Tá? Então, aí no caso não é o estanho metálico, tá? São óxidos de estanho ou outros compostos de estanho. Tá? No vidro também 2%, então 13% como produto químico, 2% no vidro, 16% na folha de Flandres aqui, né? E aí, como aplicação no latão e no bronze aqui, 5,5%
do estanho é aplicado como elemento de liga no latão ou no bronze, nas ligas de cobre no caso, né? Duas ligas de cobre diferentes, tá? E aí outros usos 11% do estanho utilizado em com outras finalidades, tá? Então essas aqui são basicamente as aplicações, tá, que se devem às propriedades ali, duas delas baixo ponto de fusão, aqui no caso e evidentemente elevada condutividade elétrica, né, porque são circuitos elétricos, tá? E aqui no caso a resistência à corrosão em meios de ácidos orgânicos e tal, são as principais aplicações do estanho, tá? Então aí basicamente a aula de hoje era isso, tá? Então eu quero agradecer a todos que assistiram a aula até aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas e estiverem tendo aula comigo, estando com aula presenciais, vocês podem me procurar na sala de aula, tá? Se não, qualquer outro recurso aí que vocês arranjarem para me encontrar, seja ele Moodle, Google Classroom, ou então WhatsApp, ou sei lá, e-mail, se me encontrar nos corredores, no laboratório, qualquer maneira que vocês tiverem aí de entrar em contato comigo para a gente solucionar uma dúvida é uma maneira válida, tá? Então eu fico aguardando vocês e queria também frisar que se você chegou aqui e não tem nenhuma relação com o IF, ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, alguma crítica, você pode mandar também por esse e-mail aqui, tá? O mesmo vale para quem é do IF, tá? Então, obrigado, era isso que eu tinha para falar e tchau.